Paz do Senhor a todos, boa noite. Nós estamos nessa noite começando uma série de mensagens sobre Jó, cujo título é Jó, um homem de tolerância heróica. Nessas 4 próximas semanas, a começar de hoje, a finalidade é nós refletirmos neste livro que, embora ele seja tão antigo, ele é muito relevante para os nossos dias. Ele é um texto que pode ser aplicado a problemas muito atuais na nossa vida, no nosso tempo. Jó sempre foi um livro que me cativou muito, exatamente pela proposta teológica dele, que é uma proposta diferente dos outros livros. Quando nós lemos os livros da lei, você vai perceber que a maior parte do Antigo Testamento, a maior parte dos livros históricos do Antigo Testamento, que vai de Josué até o livro praticamente, de Josué até o final de 2 Crônicas, ou a gente pode pensar de Josué ao final do 2º livro dos Reis, e boa parte da literatura profética, a teologia desses livros é pensada a partir de Deuteronômio, onde nós vemos em voga a chamada teologia da aliança, onde a proposição, onde a ideia central é sempre assim: obedeça a Deus, a obediência a Deus fará com que nos tornemos pessoas abençoadas. A obediência à aliança fará com que Israel seja próspero, com que o povo de Deus seja próspero. Já a desobediência à aliança fará com que o povo ele seja amaldiçoado, ele sofra consequências. O livro de Jó, ele traz esse contraponto, onde na história, na narrativa poética que nós lemos, nós temos um homem que há um testemunho do próprio Deus acerca dele na história, onde diz que ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ou seja, Jó é um homem justo, e mesmo assim ele passa por um profundo sofrimento. O autor, o escritor do livro de Jó, ele tem uma proposta de confrontar a tradição, vigente e confrontar as crenças que estavam ali estabelecidas. Então ele propõe que não necessariamente a vida ela acontece de forma casuística. O que eu quero dizer com isso? Eu faço bem, colho bem. Faço mal, colho mal. Que na vida nós podemos passar por aquela dimensão de que eu faço bem e posso colher o mal. Ou também aqueles que fazem o mal prosperarem. Aqueles que fazem o mal evoluírem, crescerem. Então, isso nos mostra que a vida ela não é sempre construída numa relação de causa e efeito, que existem dimensões da vida, da existência humana, que se sobrepõem, que nos mostram que a vida ela é um mistério, que nos coloca diante de uma outra realidade. Então nós precisamos entender que nem sempre as coisas serão como nós pensamos ou imaginamos ser, e que a vida nem sempre ela segue por uma linha reta, onde todas as coisas acontecem de uma forma lógica. Não, a vida não é assim. Então o livro de Jó ele sempre me fascinou muito e me chamou muita atenção, exatamente por isso, por ele ser um confronto à tradição. Mas também ele é um livro que fala sobre o sofrimento humano, que fala sobre a dor humana, que fala sobre vivenciar o luto, a experiência da dor, do sofrimento. Você pode ver que as Escrituras nunca negam o sofrimento. Nós vivemos numa sociedade e numa cultura onde tenta-se negar o sofrimento, tenta-se abafar o sofrimento. Da década de 70 para cá, nós fomos influenciados por uma psicologia chamada de positivismo,
E o positivismo, ele foi uma influência filosófica e psicológica que moldou não só o trabalho do ambiente psicológico, mas moldou também a educação, o papel da educação, e acabou sendo uma influência muito forte dentro do olhar teológico. A teologia da prosperidade, que nasce nos Estados Unidos, ela é fruto exatamente do quê? Desse olhar positivista. E o positivismo, ele veio com uma perspectiva de que as pessoas elas deveriam lidar com o sofrimento se sobrepondo a ele, não aceitar a dor, não aceitar o sofrimento, não aceitar aquela condição e tomar alguma atitude diante daquele momento para que possa haver uma mudança. Talvez, se você for pensar, muitos papos coach por aí carregam essa mesma temática, carregam essa mesma dimensão, de que você não deve ficar preso ao sofrimento, de que você não deve ficar preso à dor, de que você precisa contornar a situação, de que você precisa dar a volta por cima. E por trás dessas falas, existe implicitamente uma ideia de que o sofrimento ele tem que ser negado, o sofrimento ele tem que ser colocado de lado. Quando nós olhamos para a nossa cultura, quando nós olhamos para o nosso tempo, quando nós olhamos para os discursos dos nossos dias e comparamos, colocamos lado a lado com as Escrituras, o que nós vamos perceber é que as Escrituras nos lançam uma contraproposta. As Escrituras, elas abrem um espaço para a dor, abrem um espaço para o choro. Em nenhum momento a dor, o sofrimento humano é reprimido. Muito pelo contrário, temos livros como o próprio livro de Jó, que é um livro que ele é um mergulho na dor, no sofrimento, ele é um mergulho dentro da dor de um homem que passa pelo luto, que passa pela perda, que passa por situações que marcam profundamente a sua vida. Nós temos livros como o livro dos Salmos, que dentro dos Salmos nós temos alguns cânticos que são chamados de cânticos de lamento. E qual é a finalidade desses cânticos? Exatamente expressar a dor do salmista, exatamente expressar o momento em que ele está vivendo, o momento em que ele está ali sentindo dor. Há tanto espaço para que a dor seja expressa, que nós temos um livro, que é o livro de Lamentações, que ele é logo sequencial dentro da nossa Bíblia protestante, e também das Bíblias católicas, né, dentro do nosso cânon ocidental. O livro de Jeremias, logo depois, na sequência, vem o livro de Lamentações. E o que é o livro de Lamentações? Um poema fúnebre. A palavra hebraica ali é quiná. Quiná é uma poesia fúnebre, é uma poesia que é construída, é um cântico que é construído exatamente para um momento fúnebre, para um momento de dor. Com isso, o que nós vamos percebendo? Que as Escrituras, que a espiritualidade bíblica abre espaço para a dor e para o sofrimento. Que a dor, que o luto, que a perda não é algo que deva ser reprimido, não é algo que deva ser castrado na nossa experiência humana. Muito pelo contrário, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser experimentada. E Jó é um livro que de uma ponta a outra lida com essa dimensão do sofrimento, da agonia de um homem que é interpelado pelos seus amigos, que o questionam, que o confrontam, que fazem uma série de discursos que, ao invés de trazer cura a esse homem, na verdade vai provocando discussões e discussões em torno exatamente da razão do sofrimento. E aí fica aquela pergunta: por que o justo sofre? Ou por que sofremos?
Então esse é um livro que, de inúmeras formas, mesmo ele sendo um texto antigo, e alguns comentaristas remontam Jó ao período dos patriarcas, muitos livros teológicos, muitos comentaristas citam Jó como um compatriota ou alguém que vive nos mesmos dias, não compatriota, né? Porque o Jó é um árabe, a história se acontece dentro de um ambiente árabe, não de um ambiente hebreu. Mas a história de Jó, ela para muitos estudiosos, ele era um contemporâneo, viveu na mesma época que o autor, que o próprio Abraão. E diante disso, o que a gente vai perceber? Que é uma história que nos marca profundamente. Uma história que está lá no Oriente Antigo, mas que fala muito aos nossos corações, que fala muito à nossa mente. Logicamente, particularmente, acredito que o texto de Jó seja um pouco mais recente, porque há discussões aqui que elas são filosóficas e que elas remontam muito mais a um período pós-exílio. Você pode ver que a construção do texto, a estrutura literária do texto, as ideias que são abordadas e a forma como é tratado a situação, ela me parece muito mais vinda de um ambiente mais recente. Eu poderia citar Jó dentro do século IV ao século II a.C., até mesmo por conta dessa proposta teológica, que não é a proposta teológica que está em todo o período ali em todo o período ali antes do cativeiro, porque a teologia predominante dos livros históricos, a teologia predominante dos profetas pré-cativeiro é exatamente falar do quê? Faz o bem, colhe o bem, desobedece a Deus, colhe o mal. E o texto de Jó, ele tem uma proposta contrária, então você pode ver que é um texto construído num ambiente intelectual bem mais evoluído, num ambiente intelectual muito mais à frente. Então, para mim, essa, entre outras, é uma das razões que eu particularmente acredito que o texto de Jó seja um texto mais recente do que outros livros da Bíblia. Bom, nessa série eu quero começar falando um pouquinho sobre exatamente a questão da dor, a dimensão da dor. E o tema que eu proponho para essa noite, que eu trouxe para essa noite, é a dor que não faz sentido. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 22, vamos ler o capítulo 1 inteiro, e a partir de então nós vamos refletir um pouquinho sobre essa dimensão da dor. O texto começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Verso 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Verso 18: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Verso 20: então Jó, ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e se lançou à terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que eu quero falar nessa noite é exatamente sobre quando a vida ela começa a perder as explicações. O momento que a gente não consegue mais encontrar respostas para nada. E eu gostaria de já começar te dizendo que mesmo nesses dias, quando nós não temos explicações para as coisas ruins que nos acontecem, Deus continua sendo Deus. Nem todo sofrimento que uma pessoa vai vivenciar em sua vida é consequência de pecado ou de falta de fé. Existem dores que elas não podem ser explicadas, apenas atravessadas, vivenciadas e experimentadas na presença de Deus. E a grande pergunta que nos vem é: como continuar? Como nós vamos continuar crendo? Como nós vamos continuar caminhando quando a vida parece não fazer sentido? E é exatamente sobre isso que eu quero tratar e que esse livro nos trata conosco. Há uma pergunta que sempre vai atravessar toda a história humana. Ela aparece nos hospitais, ela aparece nos cemitérios, nos quartos silenciosos de madrugada, na sala de espera de exames, nas conversas que são interrompidas pelas lágrimas, que é uma pergunta simples. A pergunta é: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que agora? Por que meu filho? Por que o meu casamento? Por que a minha saúde? Por que Deus permitiu isso? A maior parte das pessoas, elas não abandonam a fé por causa do sofrimento, mas muitas vezes abandonam por causa da falta de explicações. Nós temos uma tendência de suportarmos melhor a dor do que o mistério, do que o não conhecimento, o não entendimento, não entender a causa de algo.
conseguimos lidar com a ferida, mas temos uma enorme dificuldade em lidar com a falta de resposta. Nossa cultura moderna ela foi construída sobre a promessa da explicação, que a ciência explica, que a tecnologia explica, que a psicologia explica, que a economia explica. Vivemos convencidos de que tudo pode ser compreendido. Mas então, chega um momento na nossa vida em que a realidade ela nos confronta que algo que não cabe em nossas vidas, nem mesmo em nossas teorias e pensamentos. E quando isso acontece? Quando nós lidamos com um diagnóstico inesperado, com um acidente, com uma traição, com uma morte, com uma depressão, com uma oração que nós fazemos, que ela não é respondida, e é naquele instante que nós descobrimos que a vida ela é muito mais complexa do que nós imaginávamos. É exatamente nesse lugar onde nós vamos encontrar Jó. O livro não começa com um homem pecador, não começa com um homem rebelde, não começa com alguém que está distante de Deus, muito pelo contrário. O texto faz questão de apresentar Jó como um homem íntegro, como um homem justo, como um homem temente a Deus. E então, sem avisos nenhum, tudo, absolutamente tudo na vida dele desmorona. Segundo o comentarista e estudioso Robert Gordes, o livro de Jó representa o protesto da alma humana contra respostas religiosas que são superficiais para o sofrimento. O autor, o Gordes, ele está dizendo o seguinte: nem toda dor pode ser explicado com uma fórmula. E talvez seja essa a mensagem mais necessária para a igreja dos nossos dias, porque nós vivemos uma época e em um mundo que transformou a fé numa técnica de sucesso, como se Deus ele fosse uma equação, como se a nossa obediência a Deus garantisse imunidade ao sofrimento, como se pessoas fiéis recebessem um passe livre contra as tragédias. Mas Jó destrói essa ilusão logo nos 2 primeiros capítulos do livro, porque a grande questão não é porque os ímpios sofrem, a questão é porque o justo sofre. E mais importante ainda, como permanecer fiel quando nós não temos respostas? O texto vai nos apresentar 3 verdades que podem sustentar a nossa fé quando a dor ela não faz sentido em nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a vida ela é muito mais frágil do que nós imaginamos. Se você ler, eu li o capítulo inteiro, mas se você perceber do 13 ao 19, é o momento onde as situações de calamidade sobrevêm sobre a vida de Jó, sobre a vida dos seus filhos. E olha só, observe a velocidade dos acontecimentos no texto. Um mensageiro chega, antes que ele termina de falar, outro mensageiro aparece, depois outro, e o texto ele vai criando um efeito de avalanche. Mal Jó recebe uma notícia trágica, chega um outro mensageiro, quando ele ainda está absorvendo o impacto daquela notícia negativa, chega outro e traz uma outra notícia negativa. O escritor David Cleanes, ele observa que o narrador no texto, ele acelera a narrativa para transmitir ao leitor a sensação de um colapso, de que a coisa é aterrorizante. Exatamente, você tem esse movimento no texto para falar de como as situações que são ruins, elas podem se tornar piores rapidamente. Jó não tem tempo nem para processar uma perda, ele não consegue nem absorver, a próxima já chegou. É como uma pessoa que recebe uma notícia ruim e antes de conseguir respirar, ele recebe outra e depois outra. Muitos aqui sabem exatamente o que isso significa. Talvez eu esteja falando com pessoas nessa noite que já experimentaram situações, experiências dessa dimensão. Há períodos da vida em que parecem que as crises fazem fila na porta da nossa casa. Primeiro o emprego, depois a saúde, depois a família, depois as finanças, depois o emocional. Muita gente experimenta essa dimensão de dor.
Jó experimenta esse colapso da forma mais extrema possível. O problema é que nós vivemos numa sociedade moldada pela ilusão. Nós fomos treinados para acreditar que nós temos o controle da nossa própria vida. Todos os dias você deve ouvir, em algum momento, frases ou ideologias que tentam mostrar para você que você tem o controle da vida. Por isso nós planejamos, investimos, organizamos, construímos, calculamos, e tudo isso é importante. Não pense que não é, faz parte da nossa vida, da nossa existência, faz parte da construção da nossa vida enquanto seres humanos. Mas existe uma diferença entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é bíblico. Controle, achar que temos o controle ou querer ter o controle de todas as coisas se torna uma idolatria. Se torna uma idolatria em nossas vidas. A modernidade, ela tem tentado ensinar as pessoas a eliminar a vulnerabilidade humana. A ideia da nossa cultura é colocar na mente das pessoas que somos super-homens, superman, supergirl, ou seja, que somos imbatíveis. Mas a verdade não é essa, é muito contrário. A gente não consegue ter o controle de tudo. Aliás, se a gente parar para pensar, muito pouca coisa a gente controla na nossa vida. Se você parar para pensar um pouquinho, por mais avançada que seja a medicina, nós ainda morremos. Por mais sofisticada que seja a tecnologia, nós ainda sofremos. Por mais organizada que seja a vida de uma pessoa, nós ainda enfrentamos perdas. O filósofo Soren Kierkegaard, ele dizia que a angústia, ela nasce quando nós percebemos que a nossa existência não está debaixo do nosso domínio, debaixo do nosso controle. A angústia é o sentimento de quem descobre que não é Deus, que não pode todas as coisas e que não tem o controle sobre todas as coisas. E talvez uma das maiores crises espirituais do nosso tempo seja exatamente essa. Não sabemos mais lidar com a nossa fragilidade. Não sabemos mais lidar com os nossos medos, não sabemos lidar com as nossas neuroses, nós não olhamos mais para dentro de nós não olhamos para a nossa vida, enxergando em nós o que o pecado produziu na existência humana, seres fragmentados, quebrados, necessitados da graça de Deus, necessitados de restauração, que entendem que a vida ela só pode acontecer debaixo do cuidado e da ajuda divina. Imagine uma pessoa ela caminhando sobre um lago congelado, muito comum na Europa, em muitos países, os lagos congelam e fica aquela plataforma lisa. Imagine alguém caminhando por um lago como esse, enquanto o gelo está firme, ela se sente segura, ela acredita que domina a situação, mas de repente, vamos supor que surgem rachaduras, e naquele instante ela vai descobrir algo, que a segurança não estava nela, estava no gelo. E a vida funciona mais ou menos assim. Muitas vezes confundimos as habilidades que Deus concede a nós com o próprio Deus. Nós confiamos no gelo, nós confiamos nas habilidades, nós confiamos nas qualidades, mas acabamos esquecendo-nos do Criador, até que o gelo racha. E aí a gente se vê exatamente onde nós estamos. Talvez Deus esteja mostrando hoje para alguém que a sua identidade pode estar apoiada em algo que é frágil. Seu emprego, seu casamento, sua saúde, seu ministério, seu patrimônio. E nada disso é pecado. Mas tudo isso é insuficiente para sustentar a nossa vida. Tudo isso é insuficiente para fazer de nós verdadeiramente felizes e completos. A crise ela tem uma maneira cruel, mas eficaz de revelar para a gente onde nós estamos colocando a nossa confiança. Mas se a primeira descoberta de Jó, que a vida é frágil,
A segunda descoberta ela é ainda mais difícil, porque nós não apenas perdemos o controle, frequentemente também nós perdemos as explicações. E a segunda verdade que Jó aprende, que nós estamos aprendendo nessa noite, é que nem toda dor possui uma explicação imediata. A grande ironia do livro de Jó é que nós sabemos o que Jó não sabe. Quando você lê a narrativa, você sabe que o sofrimento de Jó é metafísico, é meta-histórico, que acontece numa outra realidade. A literatura do texto nos mostra, e você sabe, mas o Jó que está passando pelo sofrimento não sabe. Nós conhecemos a cena celestial, nós sabemos da conversa entre Deus e Satanás, mas Jó não sabe absolutamente de nada, e isso muda tudo, porque o sofrimento de Jó não é apenas um sofrimento físico, é um sofrimento intelectual, emocional, espiritual, porque ele está sofrendo sem entender por que está sofrendo. Ele está sofrendo sem entender a causa. E talvez, essa é uma conjectura minha, talvez um dos grandes sofrimentos dentro de tudo que acontece na vida de uma pessoa, como aconteceu com Jó, talvez o maior sofrimento dentro do sofrimento é o sofrimento de não saber por que sofre. É o sofrimento de não saber por que aquelas coisas estão acontecendo. E isso nos mostra que existe um sofrimento que ele é produzido pela perda, mas existe um outro que é produzido pelo mistério, por não saber, por não conhecer. Às vezes o que mais nos machuca não é o acontecimento, é a falta de sentido. Quando alguém se pergunta, por que meu filho morreu? Por que aquele câncer apareceu? Por que essa oração ela não foi respondida? Por que Deus ficou em silêncio? E Deus não responde nada. E Deus não responde imediatamente. E talvez seja essa uma das cenas mais desconcertantes do livro, que é exatamente o silêncio de Deus. Durante longos capítulos, o livro de Jó tem 42 capítulos. Você tem essa cena que começa já no capítulo 1 e até o capítulo 38, quando Deus se revela a Jó, ou seja, por 37 capítulos, Deus fica em silêncio, ou seja, você tem um longo período do silêncio de Deus dentro da narrativa, e o silêncio, ele pode parecer ausência, porque quando você está diante do silêncio, e isso acontece muito nos relacionamentos. Imagine, você tem um casal, um fala e o outro não. O que é mais falante vai acabar se sentindo sozinho, vai achar e vai perceber que o silêncio do outro é uma espécie de ausência. Então nós temos uma tendência de achar que silêncio é ausência. Nós temos uma tendência a associar silêncio com ausência. Mas nem sempre é. Porque todo pai sabe disso. Às vezes o silêncio não significa abandono. Significa que existe algo maior acontecendo. O problema é que muitas vezes a gente só enxerga a primeira página. A gente não enxerga a história inteira. Deus, ele vê o livro inteiro. Deus conhece toda a sua vida. Deus conhece toda a sua história. Um filósofo chamado Leibniz, ele argumentava que a nossa visão da realidade ela é sempre muito limitada, muito pequena. Nós julgamos acontecimentos a partir de fragmentos, de pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Deus, ele enxerga a realidade da nossa história. Deus enxerga a realidade da sua vida, ele enxerga a totalidade. Embora isso não resolva o mistério, mas nos lembra que somos limitados. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Que a vida ela é limitada, que nós somos limitados e que nós vivemos diante do desconhecido. A vida, na verdade, é um grande mistério. Quando você pega um bordado, você olha o bordado por trás, você vai ver o quê? Nós soltos, linhas embaralhadas. Nada parece fazer sentido. Quando você pega algo que foi bordado, um pano bordado, você olha ele por trás, você vai vendo as linhas soltas, as coisas desconstruídas. Mas quando você olha o bordado de frente, você enxerga o quê? O desenho.
você enxerga, você entende. Só que na nossa vida, nós vivemos olhando para o lado de trás do bordado, para o verso. Deus contempla a obra inteira. Nós não. Nós, em nossas limitações, enxergamos pequenas frações da realidade. E talvez você possa estar nessa noite vivendo um capítulo na sua vida onde você não está entendendo nada. Talvez você esteja vivendo um momento onde você não esteja recebendo respostas. Mas eu quero te dizer nessa noite que uma fé madura aprende algo fundamental. Não precisamos compreender tudo para confiar. E a fé, ela reside exatamente nesse ponto. Crer sem entender. Crer sem ver. Crer sem saber. E aí me vem novamente uma fala de Søren Kierkegaard, no livro chamado Temor e Tremor, onde ele diz que a fé é um salto no escuro. Ou seja, a fé é o lançar-se diante de Deus, na certeza de que Ele tudo pode, de que Ele tudo conhece, de que a vida nos é desconhecida, de que nossa vida é limitada, de que nós estamos diante de muitas situações das quais nós não compreendemos, mas nós precisamos permitir que Deus conduza a nossa vida, e Ele levará a nossa vida a um bom propósito, que é a sua vontade. Deus não nos dará explicações, Ele oferece a você a presença dEle. Ele diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão só pode conhecer a terra depois que começou a caminhar. Ou seja, a fé nos leva a entender que a estrada ela vai sendo construída à medida que a gente dá o passo. Se você parar de caminhar, se você não caminhar, você vai ficar exatamente onde você está. E nada vai mudar, nada vai acontecer. Mas quando nós damos o passo, e nós damos o passo não porque sabemos como será, não porque entendemos como a estrada vai ser, mas nós damos o passo na certeza de que Deus está segurando em nossas mãos, de que nós não estamos sozinhos, de que a sua graça nos basta, de que a sua graça se aperfeiçoa na nossa fraqueza, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. A fé nos leva a confiar cegamente em Deus e saber que nós estamos diante de um Pai de amor, de um Pai que não irá nos abandonar, de um Pai que não nos deixará órfãos, de um Pai que não deixará que nós venhamos a perecer, mas que em todo momento Ele está segurando em nossas mãos, que em todo momento Ele está conduzindo a nossa história, que em todo momento nós podemos confiar na certeza do seu amor e do seu cuidado. E o amor e o cuidado de Deus é tudo que nós necessitamos. O seu amor nos basta. O seu amor nos basta. Porque o seu amor é provado pelo fato de Ele entregar a vida do seu Filho por nós, de nos trazer a sua presença, de fazer de nós herdeiros juntamente com Cristo. Nós nos tornamos, como diz João no seu Evangelho, filhos de Deus. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Se Jó ele não recebe explicações, como é que ele consegue então continuar? E é aqui que chegamos ao coração da nossa narrativa, da nossa história. Você pode ver que os versos 20 e 21, e eu quero relê-los com você. O verso 20 diz assim: diante de tudo o que aconteceu, o verso 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E o verso 21 diz assim: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a adoração que pode sobreviver à tragédia. E tudo na narrativa converge para esse momento. Os filhos morreram, os bens desapareceram, a estabilidade acabou. Então Jó faz algo extraordinário. Ele adora. Ele adora.
Ele não sorri, ele não celebra, ele não nega a dor, ele rasga suas vestes, ele chora, ele lamenta, porque esta é a condição de quem sofre. Isso é o que deve fazer quem sofre. Esse é o momento para aquele que sofre. Porém, contudo, ele adora. E essa é uma das cenas mais belas de todo o Antigo Testamento, talvez de toda a Escritura. E isso nos ensina uma verdade sobre a fé, que fé não é ausência de sofrimento. Muitas pessoas confundem espiritualidade com invulnerabilidade. Elas acham que, por serem espirituais, não irão sofrer. Mas a Bíblia não ensina isso de forma alguma. Jesus chorou, Jeremias chorou, Davi chorou, Paulo chorou, Jó chorou. A fé bíblica não elimina as lágrimas. Ela impede que as lágrimas se transformem em desespero absoluto, mas não elimina a dor, porque são nesses dias e nesses momentos, onde verdadeiramente a nossa fé é testada. Segundo Robert Cleanes, a pergunta central da introdução de Jó é a seguinte: Jó ama Deus ou Jó ama os benefícios de Deus? Jó ama Deus ou Jó ama aquilo que Deus lhe concede? E essa pergunta é uma pergunta que continua ainda atual. Seguimos a Jesus por quem Ele é ou pelo que Ele pode nos dar? Quando tudo desaparece, é nesse momento que a resposta aparece. Tem gente que quando começa a sofrer perdas, pula fora do barco. Então a perda revela quem você é. Tem um texto que eu gostaria de ler ele, está em Deuteronômio, capítulo 8. É um texto que fala muito sobre isso. Eu vou ler o verso do 1 até o 3. Diz assim: Moisés falando para a comunidade de Israel, para o povo que iria entrar na terra prometida, diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E olha o verso 2, preste atenção nisso. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar ou provar, é a mesma palavra, a palavra hebraica é a mesma, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então você percebe que Moisés está dizendo que Deus provou o povo no deserto para que ficasse manifesto o que estava no seu coração. Esse é o objetivo da provação. É um dos objetivos da provação. Mostrar o que há no nosso coração. Ah, mas mostrar para Deus? Não, mostrar para você mesmo. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe sobre nós melhor do que nós mesmos. Mas a provação ela vem para mostrar quem nós somos, onde estamos, onde o nosso coração se encontra. Kierkegaard, ele dizia que existe um ponto em que a razão não consegue mais avançar, que a razão ela vai somente até um determinado ponto. E não porque a razão ela seja inútil ou não tenha sua serventia, mas porque Deus é maior do que a nossa razão. Deus é maior do que as nossas lógicas. E nesse momento acontece o salto de fé. Não um salto irracional, mas um salto de confiança. Jó, ele não entende o que está acontecendo com ele, mas mesmo sem entender, ele se entrega. Jó não possui respostas, mas ele permanece na presença de Deus.
Jó não vê sentido no que está acontecendo, mas ele continua adorando a Deus. Séculos depois, outro justo também sofreria, outro inocente seria ferido, outro homem seria abandonado, outro homem clamaria dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Jesus experimentou a dimensão do sofrimento humano de uma maneira extrema até o fim. Por isso, nós entendemos que o cristão nunca sofre sozinho. O Deus que parece silencioso é o mesmo Deus que conhece a dor por experiência própria. Porque na cruz, Deus experimentou a dimensão da dor e do sofrimento humano. E eu quero concluir essa mensagem exatamente levando você a pensar sobre isso. Talvez você esteja nessa noite procurando explicações para muitas coisas. Talvez Deus queira lhe oferecer algo melhor e maior do que te dar respostas. E talvez você me pergunte: o que Deus quer me oferecer? Deus, Ele quer oferecer a presença dEle. Deus quer oferecer o consolo dEle sobre a sua vida. O consolo e a paz que só Ele pode trazer ao seu coração. Deus quer oferecer a nós a sua companhia, a sua amizade. Deus quer oferecer a nós o seu amor que é poderoso para nos sustentar. Porque a nossa maior necessidade não é de respostas. A maior necessidade de Jó não era de respostas. A maior necessidade de Jó era de Deus. E a minha maior necessidade e a sua também é da presença, do cuidado e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Jó descobre 3 verdades. A primeira é que a vida é frágil. A segunda, que o sofrimento é misterioso. A terceira, que Deus continua digno de adoração, apesar e acima de qualquer coisa. No fim, o livro de Jó, ele não responde todas as perguntas, mas ele responde a principal. Deus continua sendo Deus, mesmo quando a vida deixa de fazer sentido. Deus continua no controle da história, mesmo quando nós perdemos o controle. Deus continua, o Senhor continua a reinar sobre todas as coisas, mesmo quando tudo na nossa vida aqui embaixo parece caótico e confuso. E é por isso que nós podemos continuar caminhando. É por isso que você pode continuar ainda hoje a sua jornada. Podemos continuar orando, podemos continuar adorando e podemos continuar esperando. Não porque nós estamos entendendo o que está acontecendo, mas porque nós conhecemos aquele que sustenta todas as coisas. Como diz em Hebreus, o autor aos Hebreus, ele diz que Jesus sustenta todo o universo, todas as coisas, por sua poderosa palavra. A fé, ela não elimina a dor, mas ela impede que a dor tenha a última palavra na nossa vida. E quando a dor ela parece insuportável, a cruz e a ressurreição nos lembram que o último capítulo da história de Deus nunca é a morte, nunca é o caos, nunca é o sofrimento. O último capítulo pertence à vida, pertence à esperança. O último capítulo é que todas as coisas cooperarão para que a vontade de Deus se cumpra. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E mediante isso eu gostaria de te convidar nessa noite a orar comigo, a apresentar sua vida, apresentar as suas dores, mesmo que você não esteja de posse de respostas, mas Deus quer ouvir o que você tem a dizer. Deus quer ouvir tudo o que você tem a dizer e Ele quer oferecer cura para o seu coração. Ele quer oferecer consolo para a sua vida. Ele quer oferecer paz. Quando nós buscamos a Deus, o primeiro resultado das orações, o primeiro resultado que nós temos quando nós oramos a Deus, é que a sua paz, ela invade a nossa mente e o nosso coração. A primeira resposta de Deus
antes dele te dizer um sim ou não acerca de qualquer coisa, antes dele te falar qualquer coisa, ou não, a primeira resposta de Deus é sempre a paz. Porque a paz, ela faz com que a gente continue em pé. A paz, ela faz com que a gente continue a caminhar. Isaías 26:3 diz assim: Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque eles confiam no Senhor. Oremos a Deus. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar como Jó, um homem de uma paciência, de uma tenacidade heróica, um homem de uma tolerância, Senhor, diante de todas as situações, que nos serve de exemplo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entendermos que a vida é frágil, a entendermos que nós não temos resposta para todas as coisas, a entender que a fé ela não faz de nós pessoas invulneráveis e invencíveis, mas a fé nos coloca no caminho da tua verdade, no caminho do crescimento, no caminho de vivermos, ó Pai, a vida que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a entender que nós nunca estamos sozinhos, que nós não estamos passando por esta vida sozinhos, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor não nos abandona. Toma a vida do teu povo, Senhor, em tuas mãos. Guarda-os, protege-os em teu amor e graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando esse culto. Que Deus abençoe vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão acompanhando online. Deus abençoe a vida de vocês. Estendam as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em Cristo.